Eles dividiram o Brasil, antes mesmo de o Brasil existir. 15 faixas de terra, traçadas à régua sobre um mapa que ninguém realmente conhecia, e entregues a nobres que mal sabiam o que os esperava. O que parecia o início de um império, quase virou um desastre esquecido. Mas por que o plano das capitanias hereditárias falhou tão rápido? E como esse fracasso ajudou a moldar o Brasil que conhecemos hoje? Era 1534. Portugal, um pequeno reino europeu, comandava os mares do mundo. Tinha colônias ricas na África, na Índia e no Oriente. Mas uma ameaça crescia do outro lado do Atlântico. A terra de Santa Cruz era vasta, inexplorada e quase vazia de portugueses. Enquanto o rei Dom João III contava suas moedas, franceses e corsários já rondavam o litoral, negociando com povos indígenas e saqueando navios. Portugal não tinha soldados, nem dinheiro, nem estrutura para ocupar aquela imensidão. Mas desistir significava perder o território. Então o rei decidiu tentar algo ousado: dividir para conquistar. Em 15 capitanias hereditárias, o Brasil foi repartido em faixas que iam do litoral até onde Deus quisesse que terminasse o sertão. E cada uma foi entregue a 12 donatários, nobres e fidalgos de confiança, com uma missão impossível: colonizar, proteger e desenvolver suas terras, usando apenas seus próprios recursos. No papel, o plano parecia genial. Na prática, foi um salto no escuro. Imagine receber uma terra maior que muitos países, sem soldados, sem estradas, sem gente, apenas floresta, doenças e povos que não aceitavam invasores, e o mar sempre pronto para engolir os navios que tentavam chegar. Muitos donatários nunca saíram de Lisboa. Outros morreram antes de desembarcar, e os que chegaram se viram cercados por um território tão vasto quanto incontrolável. As capitanias do norte, como a do Rio Grande, Ceará e Maranhão, foram as primeiras a ruir. Sem apoio, foram abandonadas à própria sorte. Em Baía de Todos os Santos, o donatário Francisco Pereira Coutinho foi morto e devorado em um ritual indígena. Na capitania de São Tomé, o donatário morreu antes mesmo de tocar o solo brasileiro. E outros simplesmente desapareceram, levados pelas doenças, pela fome e pelo esquecimento. Portugal observava tudo à distância. As capitanias não rendiam lucros, as comunicações eram lentas e o sonho de colonização começava a desmoronar. Mas em meio ao caos, 2 capitanias resistiram e mudaram o rumo da história. A primeira foi Pernambuco, comandada por Duarte Coelho Pereira. Visionário, ele fundou Olinda, construiu engenhos, incentivou o cultivo da cana-de-açúcar e criou uma economia que rapidamente floresceu. Enquanto o resto do país era silêncio e desordem, Pernambuco se tornou uma ilha de prosperidade, exportando açúcar para a Europa e mostrando que o Brasil podia dar certo. A segunda foi São Vicente, fundada por Martim Afonso de Souza, no litoral sul. Ali nasceram as primeiras vilas organizadas do Brasil, os primeiros engenhos de açúcar e até mesmo as primeiras expedições rumo ao interior. De São Vicente surgiram os bandeirantes, os pioneiros que mais tarde empurrariam as fronteiras do Brasil muito além do que Portugal imaginava. Pernambuco e São Vicente eram polos opostos, mas complementares. Enquanto um se tornava o centro econômico do Nordeste, o outro dava origem à expansão para o Sul e ao desenvolvimento do interior. Foram essas 2 capitanias que mantiveram o Brasil vivo quando todas as outras estavam à beira do colapso. Mesmo assim, o sistema como um todo estava condenado. As distâncias eram imensas, o isolamento total, e a maioria das capitanias não conseguia se sustentar. Cada donatário agia por conta própria, sem coordenação, sem exército, sem apoio da coroa. E o resultado foi inevitável: o fracasso quase completo. Mas desse fracasso nasceu uma verdade profunda: o Brasil
Desde o início, foi construído em torno do poder local, da desigualdade e da autonomia dos senhores de terra. As capitanias eram hereditárias. Passavam de pai para filho, criando uma elite que se perpetuava no poder. Era o embrião da concentração de terras que marcaria a história do país por séculos. Enquanto isso, em Lisboa, o rei Dom João III recebia relatórios preocupantes. A colônia estava fragmentada, as terras abandonadas e os franceses cada vez mais próximos. Portugal precisava retomar o controle, e rápido. Foi então que surgiu uma nova ideia: acabar com a descentralização das capitanias e criar uma autoridade central, capaz de governar o território, coordenar as vilas, organizar a defesa e restabelecer a ordem. Dessa urgência nasceria o governo geral, a primeira tentativa de unificar o Brasil sob uma única administração. Uma virada de página na história da colônia e o início de uma nova fase. As capitanias hereditárias não foram apenas um erro, foram um espelho do Brasil que nascia. Um país de extremos, de poucos senhores e muitos esquecidos, onde o poder local valia mais que o poder da coroa. E mesmo apagadas dos mapas, as marcas das capitanias ainda estão aqui. Nas grandes propriedades, na concentração de riqueza e na distância entre quem manda e quem trabalha. O sistema fracassou, mas deixou as sementes do Brasil moderno. E quando o rei decidiu colocar ordem no caos, a história deu um novo rumo. No próximo vídeo, você vai descobrir como o governo geral tentou reconstruir o Brasil das cinzas das capitanias hereditárias e por que essa mudança foi o primeiro passo para a formação de um Estado verdadeiramente brasileiro.